prossigo falando com você sobre o condomínio edilício, agora tratando da sua estrutura, da sua composição. Vejam aí que eu vou falar agora das unidades autônomas que integram essa composição do condomínio edilício. Importante lembrar que o condomínio edilício é uma figura híbrida de condomínio, porque enquanto no condomínio clássico ou condomínio voluntário tudo é compartilhado, tudo é comum, no condomínio edilício existem unidades privativas de propriedade particular de cada condômino com áreas e coisas comuns. Eu havia falado a você, eu sou proprietário de um apartamento, de uma casa, de uma sala comercial e também proprietário de uma fração ideal, não é? Portanto, proprietário de um percentual sobre as áreas e coisas comuns, sobre a área de lazer, sobre o sistema de eletricidade, a estrutura geral que faz funcionar o condomínio. Por isso, ele tem essa peculiaridade de ser uma figura, portanto, híbrida. A partir daí, no esquema nosso aí, as unidades autônomas são a nossa primeira análise, porque são as áreas privativas de cada titular. Eu sou, portanto, dono dessa unidade autônoma de maneira exclusiva. Isso nos traz uma série de regras especiais diferentes do condomínio voluntário ou convencional. Por quê? Porque se eu sou dono da minha casa, do meu apartamento, da minha sala comercial com exclusividade, eu não estou naturalmente compartilhando essa unidade com ninguém. E por isso, veja só, eu tenho plena disponibilidade do que é meu. Eu não preciso oferecer esse bem primeiro para os outros condôminos. Olha a diferença para o condomínio voluntário, né? Porque no condomínio voluntário, se eu pretender vender a minha parte indivisa, qual restrição aparece? Direito de preferência dos outros condôminos. Aqui não há preferência. E por que não há preferência? Porque os outros condôminos não são condôminos desse apartamento, dessa unidade autônoma. Eles não compartilham essa propriedade comigo. Portanto, eu sou, repito, proprietário exclusivo com total disponibilidade daquilo que é meu. Então eu posso vender meu apartamento, minha casa, minha sala comercial sem respeitar preferência alguma, porque não há preferência dos outros condôminos. O que pode acontecer, isso é importante, é que dentro daquela unidade autônoma eu divida a propriedade com outra pessoa, outras pessoas. Vamos pensar assim, eu tenho um apartamento no condomínio e esse apartamento eu divido com meu irmão, porque nós recebemos o apartamento por herança. Veja, aí nessa unidade autônoma existe um condomínio puro, não é? Um condomínio em que tudo é compartilhado, o que está ali é compartilhado. Como é que se chama mesmo esse condomínio? Condomínio eventual, né? Eu e meu irmão, por exemplo, recebemos por herança. Ou então, se nós compramos em conjunto esse apartamento, essa unidade autônoma, condomínio convencional. E aí, repito, em relação a essa estrutura em que nós dois somos donos da mesma coisa ao mesmo tempo, aí haverá preferência caso eu pretenda vender a minha parte. Explicando melhor, se eu e meu irmão recebemos esse apartamento de herança, condomínio eventual, ou então compramos esse apartamento em conjunto, condomínio convencional, dentro dele haverá uma restrição caso eu pretenda alienar a minha metade. Aí sim, para vender a minha metade naquela unidade, eu devo oferecê-la primeiro para o meu irmão. Lembrando, pelas mesmas condições em que eu a ofereceria para um terceiro. Agora, esqueça que eu estou dividindo o apartamento com alguém. Ele é totalmente meu. Eu não preciso oferecer primeiro esse apartamento para os outros moradores do condomínio. Essa é a diferença. Essa é a regra de não preferência que vai vigorar nesse caso. Essa unidade autônoma, segundo o Código Civil, não tem uma metragem mínima, né? Não há a não ser que exista alguma lei municipal, alguma regra de urbanismo, né, ligada
a estrutura da cidade, que vai exigir aí uma metragem mínima, mas pela lei não há um tamanho mínimo obrigatório, né? A única coisa que se exige é que as unidades autônomas sejam todas identificadas de maneira individualizada. A gente vê isso com muita naturalidade até, né? O apartamento tem o seu número, a casa tem o seu número, e que essa identificação seja feita com clareza, que haja um padrão de identificação, de individualização das unidades autônomas. Todas elas devem ter acesso à via pública, devem ter saída para a via pública, o que parece uma coisa para nós óbvia, né, natural, mas enfim, que nenhuma fique ali isolada, encravada, como a lei prevê. E aí começam a aparecer algumas questões importantes do cotidiano. A primeira questão importante, ou a questão que vai sobressair aqui, é a da garagem, que a lei trata como parte acessória da unidade autônoma. Como assim? A garagem é considerada uma extensão da unidade autônoma. Embora ela esteja separada fisicamente, né? Pode estar separada fisicamente. Por exemplo, eu tenho um apartamento e lá tem 2 vagas de garagem distantes, no subterrâneo, por exemplo, no subsolo, e eu não estou usando uma vaga de garagem. Ela é parte acessória da minha unidade autônoma. Primeira questão, eu posso alugá-la para outrem, alugá-la para um outro condômino? Não havendo oposição da convenção do condomínio, e geralmente não há, né? Eu posso alugar para outro condômino. Mas se eu pretender alugar a minha vaga de garagem que está sobrando para um terceiro, para que não seja condômino, aí nesse caso, a lei prevê que eu preciso respeitar a preferência dos outros condôminos. Por exemplo, fazer um levantamento se de fato ninguém tem interesse em locar a minha garagem. De repente, se aparecer algum interessado do condomínio, ele tem a prioridade, e consultar a convenção do condomínio e verificar se ali não há oposição da convenção do condomínio. Tranquilamente, né, isso vai ser resolvido, porque qual é a questão que se vai levantar? Será que não é inconveniente para os moradores, para os condôminos, terem aí a presença de um terceiro, de uma pessoa estranha ao condomínio, né? Usando aquela garagem, entrando a todo tempo no condomínio? Por isso é que a lei, até de modo a favorecer um convívio mais harmonioso, mais seguro, mais sereno dos condôminos, vai determinar que só com a previsão na convenção é que é possível alugar garagem para um estranho. E vender, será que eu posso? Olha que coisa, digamos, radical, né? Eu posso destacar a garagem da minha propriedade e vendê-la como propriedade nova e separada? Novamente, depende, né? Primeiro, depende do que previr a convenção do condomínio. Se eu quiser vender para outro condômino, até é mais razoável. Eventualmente eu tenho lá vaga de garagem sobrando e alguém tem um apartamento com mais carros que vão precisar de garagem, e eu então acabo negociando com algum colega de condomínio a venda da minha garagem sobressalente. A princípio não há nenhum problema, né? Embora isso vai implicar em mudar a escritura do imóvel, porque agora haverá uma extensão menor daquela unidade, haverá uma participação de fração ideal, né, diferente também, e então isso vai implicar algumas acomodações de documento. Agora, eu posso vender a garagem para um terceiro? Veja só, não é alugá-la, é vendê-la, é destacá-la completamente do meu apartamento e oferecê-la de forma avulsa para um estranho, para alguém que não é do condomínio. Nesse caso, atenção, exigem-se 2 condições conjugadas: que haja uma permissão ou não haja pelo menos uma oposição na convenção do condomínio. Tem muita convenção que já prevê, né, que não se possa negociar parte acessória do apartamento ou da casa com o estranho. Já é uma regra pré-definida pela convenção e, além dessa regra, se consulta a assembleia do condomínio. Então veja, repito,
duas condições: não haver oposição pela convenção e mais, não haver oposição pela Assembleia Geral do condomínio. Qual assembleia? Bom, como se trata de uma questão pontual, muitas vezes emergencial, via de regra é a Assembleia Geral Extraordinária. Aquela, lembram, que é convocada de modo aí circunstancial, pode ser pedida pelo síndico ou por pelo menos um quarto dos condôminos desejosos dessa assembleia, né? Então a gente vê na prática que normalmente se convoca uma assembleia extraordinária especificamente para analisar essa questão. Mas essa combinação é indispensável. Não oposição da convenção e não oposição da Assembleia Geral do condomínio. Bom, agora eu falo com vocês das áreas comuns, está no roteiro nosso aí, no esqueminha, né? Áreas comuns. Pense nos corredores, elevadores, área de lazer, aquela churrasqueira que é sempre bem-vinda, aquela piscininha que é sempre agradável, especialmente em dias quentes, né? Pé na areia, a caipirinha, a cervejinha, tão geladinha, não tem? Aquela musiquinha que nos tenta, que nos provoca nessa quarentena, porque nos motiva, nos instiga a sair de casa, não é? A, enfim, tirar essas roupas formais do direito e nos entregarmos aí às alegrias de um dia ensolarado, né? Infelizmente agora na quarentena temos que ficar mais reclusos. Mas enfim, voltando aqui, né, nos recompondo, foi apenas um momento de extravasar, né, vontades reprimidas pela quarentena. Essas áreas comuns vão ser usadas de maneira ou seguindo as regras que estão na convenção do condomínio. Nunca é demais destacar: a convenção do condomínio é o documento mais importante que define a convivência dos condôminos. Ali se encontram os direitos e os deveres gerais dos condôminos, que só podem ser alterados com a reforma da própria convenção. Estão lembrados? Eu não posso mexer no regimento interno, que é uma norma subordinada à convenção, se a minha ideia é mudar direitos e deveres. Eu estaria tratando de um instrumento jurídico inferior, de hierarquia reduzida em relação ao documento que, por excelência, prevê direitos e deveres, que é a convenção. Pois bem, na convenção estarão as regras, então, ligadas ao uso das áreas e coisas comuns. Tudo bem que o detalhamento, né, a definição de questões mais cotidianas, mais banais dessas regras, isso tudo virá pelo regimento interno. O que nós geralmente avistamos no nosso condomínio, lá no elevador, para quem mora em prédio, né, ou na portaria, para quem mora em condomínio de casa, o que a gente avista é o regimento interno. Porque o regimento ou regulamento geral reproduz o que é importante para o cotidiano do condomínio e dá o detalhamento necessário para que ele funcione corretamente. Então, repito, o que é mais acessível, via de regra, aos moradores e aos ocupantes do condomínio é o regimento interno. O regimento, portanto, vai prever, reproduzindo a convenção, como será o uso das coisas e das áreas comuns. Primeiro dado importante é: não pode haver a divisão das áreas comuns, porque tudo já foi planejado de maneira a atender convenientemente todo o condomínio. Então não há a possibilidade de divisão daquilo que já foi estabelecido para cada condômino, até como fração, até como participação ideal nas áreas e coisas comuns. E um dado importante: convenção de condomínio, regimento interno, são normas, são documentos legais subordinados ao Código Civil e subordinados à lei do condomínio edilício. É preciso, portanto, que a convenção leve em conta a lei que está sobre ela. Por uma questão de hierarquia, eu não posso atropelar o Código Civil e fazer o que o Código proíbe. Aqui é importante, então, manter essa relação. Por que eu destaco com você? Porque é constante a prática de elaborar uma convenção contrária ao Código Civil. Acontece direto, porque o condomínio, ou por má fé,
ou até por desconhecimento, geralmente é má fé, né? Porque tem um advogado que orienta o condomínio, orienta o síndico. O que se faz? Muitas vezes por má fé. Vamos colocar uma regra nossa aqui para atender a nossa conveniência, muito embora seja uma regra proibida, vedada pelo Código Civil. Ou seja, não se respeita a subordinação da convenção ao Código Civil. E isso gera claramente a invalidade, a nulidade dessa convenção e desse regimento por estarem incompatíveis com o sistema legal. Agora, como é que é o panorama do Código Civil para essas áreas comuns? Várias lacunas são deixadas pelo Código Civil. O Código Civil traça um regramento geral, traça uma ordem jurídica interna padrão, e outras questões que são de conteúdo mais particular, o Código Civil deixa para cada condomínio. Ou seja, há um esqueleto normativo já definido e depois, cada condomínio, conforme a sua realidade, vai preencher esse esqueleto, vai atendendo às suas peculiaridades. Repito, desde que não violando, desde que não se contrapondo às regras gerais. Querem ver um tema que não tem previsão no Código Civil? E aí é aquela história. O que não está proibido, está permitido. O tema da presença de animais. Animais nas áreas comuns e também animais nas unidades privativas. Posso ter um condomínio cachorro? Depende da convenção. Quantos cachorros? Também depende da convenção. E muitas vezes a convenção é vaga, ela é imprecisa, ela abre caminho para discussões que seriam desnecessárias se houvesse uma redação mais clara. Houve uma situação em que a convenção proibia que em certo condomínio houvesse mais de 2 animais por unidade autônoma. E era um texto abrangente. Não se permite mais de 2 animais em unidade autônoma. Como 2 animais, né? Quais animais são aqui previstos? Veja como era uma convenção mal elaborada, né? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, 2 elefantes, tudo bem que eu estou respeitando o número máximo. Por outro lado, se eu tiver um aquário com 3 peixinhos coloridinhos, eu estou violando a convenção? Ou então eu tenho lá na minha casa 2 cachorrinhos dóceis, de repente vem almoçar na minha casa no domingo a minha sogra, passo a ter 3 animais, violei a convenção? Então vejam, havia nesse caso, uma definição muito perigosa para a segurança dos próprios condôminos, que não tinham essa segurança mesmo, né? Essa certeza de como atuar perante essa convenção tão indefinida, tão imprecisa. Por isso a importância de uma redação correta da própria convenção. Os animais, voltando a eles, né? Não há regra legal, isso é deixado a cargo de cada condomínio estabelecer se pode haver animais ou não. Porém, a jurisprudência estabelece como parâmetro fundamental que a presença do animal não deve configurar uso anormal da propriedade. Quando mesmo se tem o uso anormal da propriedade? Quando, por alguma conduta na propriedade realizada, se atenta contra a saúde, a segurança ou o sossego dos vizinhos. Se eu levar em conta essas 3 referências, saúde, segurança e sossego, eu consigo ter um comportamento de vizinho correto, mesmo tendo animais. Você sabe me dizer qual é o caso mais perturbador que se tem ainda na presença de animais em condomínio? Claro, o barulho excessivo, né? A perturbação do sossego. E nós imediatamente pensamos no cachorro, pensamos no gato, né? O cachorro de forma especial pelo latido dele, mas cada vez mais aparecem casos ligados a outros pets, a outros animais. Por exemplo, periquitos, né? Calopsitas gritando o dia inteiro, é um inferno, né? Eu tive 2 calopsitas muito dóceis, mas que elas gritavam o dia todo, até que meu cachorro, de um modo muito providencial, acabou eliminando as 2, né? Não pedi, ele que quis fazer, né? Não pedi nada. E ele então resolveu, acho que percebeu meu desconforto, a minha raiva. Então ele, muito leal a mim, foi lá e resolveu a parada. Não quero entrar em detalhes, né? De como aconteceu esse desaparecimento das minhas calopsitas.
Restaram lembranças, algumas penas que foram lançadas no quintal, né? Alguns rastros de sangue, quer dizer, deixaram uma lembrança muito marcante para todos nós, mas era um inferno a tal da calopsita. Eram duas ainda fazendo coro na nossa cabeça, duetos infernais. Voltando então ao direito, né? Essa permissão, portanto, é dada pelo Código Civil. Cada condomínio, perdão, vai regrar essa presença ou não dos animais. Há condomínios que, por exemplo, proíbem certos animais, animais mais violentos, quando se pensa aí no cachorro, né? E é sempre uma curiosidade, porque a gente fala, qual é o animal violento, o cachorro potencialmente agressivo, que representa uma ameaça à segurança, principalmente dos moradores. O Rottweiler, o Pitbull, né? O pastor alemão, e tem relatos curiosos em que cachorros menores, portanto autorizados pela convenção, foram mais nocivos à segurança do que cães maiores, né? Eu me lembro de um caso em que havia uma senhorinha passeando num condomínio de casas e essa senhora estava, né, com algumas varizes expostas, aquelas pernas belas que nós encontramos, sabe? Com algumas pelotinhas, uma coisa bem interessante de se ver. E nesse condomínio havia uma raça muito interessante de cachorro que é o Poodle, né? O Poodle é uma raça interessante para você chutar, porque o Poodle é de fato uma raça insuportável. E esse Poodle acabou escapando de uma unidade autônoma, agrediu essa senhorinha e, veja, ele mordeu uma pelota das varizes da mulher e simplesmente deu uma hemorragia, ela quase morreu. Vocês calculam a tragédia que seria. Mas isso foi estrago de um pitbull? Não, de um poodle. Não é? Então temos que ter cuidado e também relativizar um pouco esse perigo que algumas raças supostamente apresentam mais do que outras. O fato é que, repito, fica tudo a cargo da convenção decidir se haverá animais ou não. Outro dado importante, gente, comportamento antissocial do condômino. O novo Código Civil, nem tão novo mais, 2002, né? Mas o atual Código Civil passou a prever uma possibilidade que não se previa no Código anterior, que é multar de maneira progressiva aquele condômino que reiteradamente tem uma conduta antissocial. Aquele condômino chato que perturba todo mundo, que desrespeita as regras de convivência, que não respeita velocidade, por exemplo, de veículos, horário, né, para fazer festinha. A cada vez que ele vai sendo notificado pelo síndico, e o síndico sendo, né, rigoroso, tendo pulso, poderá multá-lo de maneira a somar essas multas, né? Multa progressiva, que vai se avolumando a cada nova infração. E mais, esse é o dado mais curioso. Hoje é possível o condomínio expulsar esse condômino antissocial. Isso era impensável até um certo tempo, porque como é que eu vou tirar alguém da própria casa? Tá bom, mas é importante destacar que não há mais a ideia de propriedade absoluta, né? Eu sou dono, que vocês me aguentem, eu faço o que eu bem entender. Pelo contrário, ainda mais no condomínio, eu estou vivendo em convivência, vivendo em compartilhamento. Não sou uma ilha que basta a mim mesmo. Todo o meu comportamento vai acabar, né, quando é excessivo, se refletindo no vizinho. Então, com base nessa ideia de que a propriedade é relativa, mais relativa ainda quando presente nesse arranjo condominial, em que outros também dividem áreas comuns comigo, com base nisso, passou-se a permitir que, por Assembleia Geral Extraordinária, o condomínio possa deliberar pela expulsão daquele condômino de comportamento antissocial reiterado e cujas multas aplicadas não tenham sido válidas, não tenham sido efetivas, não tenham dado o resultado pretendido. Isso foi corroborado já por alguns julgados que, em casos concretos, reconheceram a conveniência dessa expulsão. Veja, não é que a pessoa vai perder o imóvel, ela vai ser uma desapropriação, não é isso. Ela vai perder o direito de morar ali, pela sua conduta antissocial reiterada. Via de regra, ou melhor, geralmente acontece após essa expulsão
o próprio desligamento do condômino por vontade própria, porque ele se vê ali, né, sem condições até morais de permanecer com um imóvel no condomínio do qual ele foi expulso, que não é bem-vindo mais, né? Então, geralmente, o desdobramento dessa expulsão acaba sendo o próprio desligamento do proprietário por iniciativa dele. Ele vende o apartamento, ele vende a casa, mas a ideia não é, repito, tomar a propriedade, não se toma a propriedade. A ideia é retirá-lo dali, daquela convivência tumultuada e embaraçosa com os outros moradores, tá? E eu começo a falar com vocês agora, pessoal, e já caminhando para o final do tema da propriedade, a gente vai entrar depois nos direitos reais sobre coisa alheia. Fala agora da propriedade resolúvel, como está aí no seu roteiro. Como assim, propriedade resolúvel? É uma propriedade que permanece limitada porque está vinculada ou subordinada a uma condição resolutiva ou a um termo. Eu explico melhor. Quando eu tenho uma propriedade resolúvel, eu posso perdê-la. Eu estou sujeito a ter o cancelamento dela em razão ou de uma condição ou de um termo. É importante lembrar que a condição é uma cláusula que vincula o negócio a um acontecimento futuro e incerto. Lembra-se? Isso está ligado lá aos negócios jurídicos, lá a parte geral do Código Civil. Então, quando eu estou subordinando o meu negócio a uma condição, por causa do evento futuro incerto, o negócio agora terá um impacto. Nesse caso, a lei se refere à condição resolutiva. Qual é ela? Importante lembrar. É aquela cláusula que prevê que quando acontecer o fato, se acontecer o fato futuro incerto, o negócio feito agora é cancelado, é resolvido, é desfeito. Daí, resolutiva. Por exemplo, eu faço uma doação com cláusula de reversão, pela qual, caso o donatário que recebeu o bem faleça antes de mim, doador, o bem retornará para o meu patrimônio. Está lembrado dessa doação? Quer dizer, o fato de o donatário morrer primeiro que eu é um acontecimento futuro incerto, portanto, é uma condição. E caso ocorra essa condição, esse acontecimento vai encerrar ou vai cancelar a doação que eu fiz. Portanto, vai desfazer o negócio que eu fiz. Por isso que se chama condição resolutiva, tá? Também pode acontecer aqui de ser um termo, não estar vinculando a propriedade a um fato futuro incerto, mas sim a uma data, por exemplo. Eu faço uma doação para você, dizendo, olha, você será proprietário desse bem até completar 18 anos, ou até que ocorra tal evento já definido, já marcado, né? Até que morra alguém aí da sua família, né? Que é um acontecimento que virá. Então, veja, eu estou definindo, vinculando a um certo fato. Também se fala em propriedade resolúvel. Ou seja, resolúvel pela condição resolutiva é uma hipótese, ou resolúvel pelo termo, que é uma outra hipótese. Nas duas hipóteses, ocorrendo o fato ali previsto, automaticamente o negócio é cancelado. Como eu falei para vocês de uma doação, a doação fará com que o bem doado, né, uma vez cancelada a doação, o bem, portanto, retorne para o doador. Nesse caso, pessoal, a gente vai ver que se trata de uma propriedade limitada. Por que limitada? Ora, vamos convir, né? Vamos aqui concordar. Enquanto a pessoa estiver aguardando quem vai morrer primeiro, lá na doação com cláusula de reversão, né? Enquanto o donatário não sabe, né? Ou aguarda que eu faleça primeiro, porque se eu morrer primeiro, eu doador, aí a propriedade dele, donatário, se torna plena, se torna completa. Aí ele pode vender, ele pode doar, ele pode emprestar, né? Mas até lá não. Até que eu faleça, a propriedade dele é limitada. Ele não pode vender esse bem, por exemplo, né? Porque havendo alienação desse bem, aquele que compra o bem, podendo saber que há essa cláusula, né?
e haverá isso lá no registro do imóvel, que há a cláusula de reversão, aquele que compra fica sujeito a perder esse bem caso o donatário faleça primeiro, correto? Porque a ideia era que ele morrendo primeiro, o bem voltasse para mim. Mas ele, durante a vida, é claro, negociou com o terceiro. Então há esse impacto da reversão, né? Por isso é que há uma propriedade limitada. Quando também, pessoal, a lei considera a propriedade limitada? Quando ela está sujeita a uma garantia. Por exemplo, quando ela está sujeita a uma hipoteca, está sujeita a um penhor. A gente vai aprender adiante que o penhor é o direito real de garantia que se aplica para os bens móveis, ao passo que a hipoteca se aplica para os bens imóveis. Quer dizer, eu tendo esse bem vinculado a uma garantia, eu não posso dispor, né, tranquilamente dele. É possível vender um bem hipotecado? Até é, mas há uma restrição grande para essa venda, né? O mesmo caso a gente vai ver quando há alienação fiduciária. O meu bem, móvel ou imóvel, está como garantia de um financiamento, por exemplo. Então, se eu não quitar o financiamento, o meu carro, a minha casa, dados em garantia, serão tomados. Então, novamente, aqui a propriedade é resolúvel porque eu tenho ali na qualidade de comprador a mera posse desse bem, né? A mera posse, porque a propriedade ainda pertence ao banco, ainda pertence ao agente financeiro que me emprestou o dinheiro para que eu comprasse a casa, comprasse o carro. Então, novamente, o bem está sendo dado como garantia da quitação daquele financiamento. Nessas circunstâncias, repito, também se fala em propriedade limitada, porque ou não há ainda a incorporação da propriedade, como acontece na alienação fiduciária, ou há uma restrição do próprio negócio que me impede de vender esse bem para outra pessoa, como no caso da doação com cláusula de reversão, né? Em que, repito, enquanto não houver o falecimento do doador, o donatário fica de mãos atadas, não podendo dispor daquilo que é dele. É dele o bem, foi doado a ele, porém com essa restrição de ter que se aguardar o implemento da condição resolutiva ou ter que se aguardar, né, o falecimento do doador para que aí sim se possa considerar plena essa propriedade do bem que foi atribuído por doação. É isso aí. Até a próxima, pessoal.